142. Salmo 142. Vamos orar mais uma vez. Obrigado por essa reunião. Obrigado por cada pessoa que aqui está. Cada um que escolheu sacrificar alguma coisa para valorizar o que vale a pena. Acende a chama do nosso coração, Senhor, para que venhamos valorizar o Senhor em primeiro lugar. A falar não para tudo ao redor, e sim para o Senhor e para a igreja. O Senhor toca nos corações, ó Pai. Obrigado por cada um que fez essa escolha que está aqui. Que o Teu Espírito nos fale agora, para aprendermos e louvarmos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 142. Esse salmo tem o título, né? Esse título não é inspirado, mas nos ajuda a entender o assunto. Na minha Bíblia diz: Masquil de Davi, oração que fez quando estava na caverna. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, tá bom, irmãos? E eu vou pedir que os irmãos me ajudem com a leitura. Então, cada um leia um versículo, assim, um versículo por pessoa diferente, tá bom? Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramai a minha queixa perante a sua face, exclui a minha angústia. Quando meus filhos estavam angustiados em mim, então eu deixo meu marido. O caminho em teu lugar, escondeu-me. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refugi-me ao lado para ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: Tu és o meu refúgio, é a minha porção na terra, nos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livre-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes que mim. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. O livro do Salmo é cheio de emoções, né, irmãos? Um dos mais favoritos, acho que, da Bíblia. Porque Deus, Ele te encontra onde seu coração está, onde você está. Onde dói, Deus vai lá, né? E Deus fala no seu ouvido. E aqui é a voz, o desabafo de um homem de Deus, Davi. Nessa época, que sabemos que foi a época em que ele se escondeu numa caverna. Que época foi essa? Que caverna foi essa, né? Aqui, se os irmãos abrirem a Bíblia, no 1 Samuel, a gente não vai ler lá, mas 1 Samuel 18 até o 24, capítulo 18 até o 24, conta-nos a história de que quando Saul começou a ficar irado com Davi. Não era assim sempre, né? Não foi assim no início. Os irmãos que lembram, Saul foi o primeiro rei de Israel. Antes, o povo de Israel não tinha rei, era uma teocracia. Deus mandava, o povo cumpria, obedecia. E aí o povo de Israel queria ser igual às outras nações, então falou: quero um rei, queremos ter essa liderança, né? Um líder, e nós vamos obedecer. Deus não ficou contente com essa postura, porque o que o povo estava dizendo é que eles estavam insatisfeitos com Deus. Até Samuel ficou abalado, triste, né? Mas aí, porque Samuel representava Deus, né? Mas aí Deus falou: não é com você, é comigo. Mas Deus, na sua graça, falou: então eu permito que eles tenham um rei. Aí escolheram um bonitão, um pomposão, que tinha voz de rei, tinha pompa de rei, tinha jeito de rei. E Deus até abençoou Saul no início, mas até que Saul se mostrou como rebelde contra Deus, e Deus tirou o espírito dele de Saul, né? E entrou em Saul um espírito maligno. Deus permitiu que entrasse, né?
E toda vez que ele ficava nervoso, irado, ele se explodia, né? Aí nesse meio tempo, Deus falou com Samuel: eu vou escolher um outro líder, um rei segundo o meu coração. E aí Deus escolheu Davi. E aí foi Samuel lá escolher por Davi, né? Entre os filhos de Jessé. E ele achou que era o que tinha pinta de rei, jeito de rei, né? De novo, a gente vai muito pela aparência, né, irmãos? Como a gente vai pela aparência? Aí Deus falou, relembrou: eu não vejo como você vê, não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Graças a Deus, Deus vê o nosso coração, amém, irmãos? E aí, o último, que era Davi, que estava ocupado servindo ao pai, chegou lá, falou: é ele. Deus falou aqui. Samuel ungiu Davi. E aí depois disso aconteceu que Saul ficava muito nervoso, e aí tiveram a ideia: vamos chamar alguém que toca música para acalmar o espírito de Saul. Aí descobriram que coincidências que não existem, né, que são providências na verdade, que Davi tocava harpa, e tocava bem, e tinha um espírito que honrava a Deus. Aí convidaram Davi para ir no palácio e acalmar Saul quando este ficava nervoso. E aí Davi tocava, Saul acalmava. Alguém lê para mim agora 1 Samuel 18, 25. 1 Samuel 18, versículo 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão lhe filisteus para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filhos de Deus. Muito bem. E aí Saul começou a ficar com inveja de Davi, a ponto de agora Saul querer focar o nervosismo dele contra Davi, porque ele via que Davi era realmente chamado por Deus e Deus abençoava Davi, e ele já não tinha mais a direção de Deus, mas ele era rei, né? Então era questão de tempo. E aí você vê que Deus tinha um plano, Deus prometeu que Davi seria o rei, mas aí Saul, longe de Deus, queria interferir nos planos de Deus e queria dar um jeitinho com as próprias mãos, queria matar Davi. Quantas vezes tentou matar Davi com a lança e tudo mais? E colocava Davi para fazer tarefas horríveis, difíceis. Já pensou, irmãos, pegar os filisteus e basicamente fazer circuncisão nos filisteus e trazer a carne do prepúcio dos inimigos diante de Saul? E Davi fez. Ou seja, Deus até ajudou nas coisas horríveis que Saul pediu ou ordenou, e Davi fez. E Deus foi confirmando que a mão dele, a mão de Deus, estava sobre Davi. E aí versículo 28 e 29 diz: e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E aí chegou um momento que Saul foi atrás de Davi, quis matar Davi. Aí Davi fugiu na caverna. Essa aqui é a caverna de Adulão. 1 Samuel 22 vai falar disso. Então, da caverna, Davi escreveu esse salmo, ou no momento de fuga, né? Afugentado, escreveu esse salmo. Agora dá para entender um pouquinho. Davi, um jovem, com a promessa de ser rei, confiava que Deus ia cumprir a promessa, mas agora o rei atual queria matá-lo. O rei era cruel, queria matá-lo, queria fazer coisas contra ele. E ele disse aqui, olha, Davi desabafou, irmãos, versículo 1 e versículo 2. Qual foi o clamor de Davi? Com minha voz clamei ao Senhor, com minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a tua face, expus-lhe a minha angústia. Então eu queria deixar aqui o primeiro exemplo de Davi, que uma hora muito difícil na vida dele, ele fugiu do inimigo, mas ele nunca fugiu de Deus. Ele clamou a Deus.
ele buscou mais ainda a Deus. Ele ficou mais aos pés de Deus e orou, e pediu, expôs, abriu o coração. E uma aplicação que eu faço direto para nós, irmãos, é que quando a gente está passando por apuros, a gente se vê encurralado, seja lá qual situação que for, o melhor lugar para a gente estar é em oração, clamando ao Senhor. Versículo 3 e versículo 4 diz: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Então Davi, o sentimento dele era que estavam armando armadilha contra ele. Então, irmãos, ele ia dormir, imagina, ele não sabia se ele ia acordar, porque estava atrás dele. E não era qualquer um atrás dele, era o rei atrás dele. Então, o homem que tinha todo o recurso. Imagina alguém de autoridade, né? Um juiz ou um presidente que vai atrás de você para te caçar. Tem todas as autoridades sob ele, e ele dá ordem e paga a recompensa, e você é o procurado, vivo ou morto. Só que você clama ao Deus dos céus, ao Deus que te chamou, que te prometeu, que tem a palavra que nunca volta vazia. E assim que Davi abriu seu coração: Senhor, estão armando cilada contra mim. Versículo 4: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Então ele estava agora, o famoso assistente do rei, foragido, escondido. Aqui dá a entender que ou que as pessoas que estavam vendo ele ali naquela região não conheciam quem ele era, porque estava longe, ou que quem via conhecia, fazia que não conhecia. O sentimento de Davi era de que ele estava sozinho, irmãos. Era a indiferença das pessoas. Ele diz: refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Já teve esse sentimento, irmão? Ser deixado de lado, né? De você se dar, mas não ser valorizado. Aí o versículo 5 até o versículo 7. Então nós vemos até agora o clamor ao Senhor que Davi fez. É a melhor coisa que fazemos, irmãos, orar, clamar a Deus no momento difícil. A indiferença alheia, né? O sentimento de abandono. E aqui, irmãos, não era impressão de Davi, era real. Ele foi abandonado mesmo, ele era foragido, né? E o versículo 5 a 7: a ti, Senhor, a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Olha, irmãos, que coisa linda. A fé de Davi ia se aprofundando e aumentando. Deus estava preparando ele para ser um rei. Um rei, um homem segundo o coração dele. E foi assim que Deus preparou, irmãos, com perseguição, com injustiça, com coisa errada, né? Pessoas o acusando, tentando matá-lo, dando tarefas horríveis para ele, e ele, segundo o coração de Deus, e ele teve Deus o seu refúgio. Então, no meio da areia, da inconstância do mundo, Deus era a rocha de Davi. Então, no meio do temporal, no meio do mar revoltoso, Deus era a âncora de Davi. Então ele diz: eu clamei, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Irmãos, ele desabafava com Deus, ele abriu o coração para Deus. E esse coração de Davi, ele manteve até quando ele era rei. Então a coroa não fez o orgulho de Davi subir. Porque mesmo depois que Davi pecou horrivelmente em adultério, assassinato e mentira, Deus perdoou. Deus não eliminou as consequências, mas perdoou e chamou Davi um homem segundo o meu coração. Depois de tudo aquilo ainda, já pensou nisso, irmãos? Porque Davi, apesar de ele ter sido um rei, ele sempre foi um pastor. Interessante isso, né? O coração de Davi era o coração de um pastor, que aprendeu com o pastor, com letra maiúscula, a depender e confiar nele. Então Deus para Davi era aquele a quem ele clamava, era o refúgio, era a minha porção na terra dos viventes. Ou seja, não tinha nada de maior valor do que Deus para Davi.
E olha que Davi já viu muita coisa boa naquela época já. Ele já viveu no palácio naquela época. Ele falou: para mim o Senhor é a minha porção. Versículo 6: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Ele reconhecia, irmãos, que ele era fraco. Reconhecia que era fraco. Lembra que a situação em que Davi ganhou de Golias? Ele sabia que ele não era tão bom, não é verdade? Quando ele foi pegar as pedrinhas, aliás, antes de pegar as pedrinhas, Saul falou o que para ele? Veste uma armadura, porque você tem que se preparar, né? E ele não conseguia nem andar com aquela armadura, ele não era um guerreiro assim, ele era um pastor. E ele falou: sabe de uma coisa, em outras palavras, eu não consigo. Então ele fez o que ele sabia, ele pegou as pedrinhas, pegou lá o estilingue, né? A habilidade que Deus deu para ele usou, fez o melhor que ele pôde, e Deus usou. Mas ele comprou a briga quando eles foram contra o refúgio dele, que é Deus. Enquanto todos os outros israelitas ficaram com medo dos inimigos, dos filisteus, Davi falou: quem que é esse que fala contra o meu Deus? Então Davi, um homem sem experiência, um pastorzinho, jovenzinho, falou: eu vou lutar contra esse homem. Quem que é esse homem? Deus me ajudou a ganhar do urso, do leão. Esse homem incircunciso, ou seja, que não conhece a Deus, ele quer afrontar Deus. Deus me usa. Então, irmãos, o coração de Davi era dependente, mas era humilde, não era orgulhoso, falando: eu consigo, eu tenho experiência, eu tenho armadura, eu tenho lança. Não, irmãos. Ele manteve esse coração. E ele disse: tira a minha alma da prisão. Davi não estava na prisão aqui, irmãos. A prisão era a caverna, na verdade, né? Não é a prisão de jaula, né? De grades. Mas era essa caverna de Adulão, muito provavelmente. Alguns dizem que era a caverna de En-Gedi, 1 Samuel 24, mas mais provável que seja 1 Samuel 22, a caverna de Adulão. Ele tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então Davi ainda tinha esperança de que na escuridão da caverna, na frieza da caverna, Deus ia ouvir o clamor dele. E aqueles que eram contra ele iam reconhecer que Deus era com ele, iam perceber isso, iam ser testemunhas da mão de Deus sobre ele. Então eu queria deixar essa palavra para os irmãos, de encorajamento. Se você estiver no meio de uma dificuldade, valoriza a sua comunhão com Deus, ora mais, clama a Deus. Eu sei que a gente procura ajuda de tudo quanto é lado, né, irmãos? A gente está precisando de uma coisa, você vai atrás de quem você acha que pode ajudar. Está precisando de um médico, você vai atrás do médico. Está precisando de dinheiro, você vai no banco. Você está precisando de sempre vai atrás. É tudo certo, mas antes de ir atrás deles, ore. Fala: Senhor, me ajuda, né? Me ajuda. E não é errado você se sentir sozinho. Talvez é só impressão, mas mesmo que for real, Deus está com você na caverna. Sabia disso? Você não está sozinho. Deus está com você na caverna, e isso é o suficiente. Mesmo que todos ao redor estão atrás de você ou contra você, Deus está com você na caverna. E por último, né? Confie no Senhor. Deus, Ele é o seu Salvador, seu Criador, seu Salvador, né? Ele já te salvou de coisas piores, já te salvou do inferno. Então, o que é para Ele salvar você, livrar você de uma situação que agora é desafiadora, né? Então é isso, irmãos. Eu queria que os irmãos vissem como preciosa, né, essa palavra, esse Salmo 142. Amém? Amém. Vamos cantar um hino para encerrar.